Perfeito. É a questão do perdão. Preste atenção no posicionamento da Alessandra. Não é perdoo o meu marido. Perdoa o M. E olha que a gente, muitas das vezes, trava com os nossos pacientes nesse ponto. A pessoa não consegue perdoar o marido. Não consegue perdoar a OM. E, na verdade, essas são as etapas mais simples. Porque o que nós consideramos mais profundo é quando você se coloca na posição de se perdoar. E pedir perdão a você, reconhecer as suas falhas. Então, olha só o ponto e como que isso é forte e profundo. Por isso que a oração é: perdoa a quem nos tem ofendido, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. A oração é: perdoa os meus pecados. Essa é a posição. Por quê? Esse é o princípio de eu não sou perfeito. Então, Senhor, se isso aqui deu certo, se aconteceu tudo isso, me perdoa as minhas falhas. Eu nem sei ainda quais são, mas pode me dizer. Mas antes de eu saber, por favor, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu falhei. Eu falhei em alguma coisa aqui, porque senão isso não estaria acontecendo. Eu falhei. Me perdoa. Me perdoa porque eu já estou perdoando. Eu já perdoei o meu marido, já perdoei a mulher que está com ele, eu já perdoei as pessoas que se envolveram nessa trama, nessa situação. Todos eles estão perdoados, mas eu preciso do perdão também. Eu preciso reconhecer as minhas falhas, eu preciso saber quais são as minhas falhas para consertar. Senhor, me perdoa. Essa posição é que vira toda a chave. E um ponto muito importante, né, Ivan, é eu me perdoar. Como você falou, né? Não existe perfeição. Se houve uma separação, se estamos no deserto, a responsabilidade é 50% minha e 50% dele. Então, não existe só eu sou a culpada, ele, né, tadinho, né? Um anjinho inocente, a culpa é toda minha. Isso não existe. Assim como não existe eu sou um anjinho, a culpa é toda sua. Não existe isso. Não tem. Então, pode considerar aí 50% de responsabilidade de cada um. Eu errei. Então, eu reconheço que eu errei e eu me perdoo. Eu me perdoo. Perdoo por qualquer que tenha sido a minha falha. E busco evoluir, mas me perdoo. Aí você pode falar assim: Alessandra, mas estamos falando de oração e você está trazendo todo esse assunto? Sim, porque todo esse assunto é o que vai impactar na oração ao marido, que vai refletir, que vai trazer o resultado para oração para o marido. Oração é falar com Deus. Nós falamos daquilo que está cheio o nosso coração. Se no meu coração, se no meu entendimento, o meu posicionamento, ele é um posicionamento com falta de perdão, com autoritarismo, cheio de razão, sem reconhecer Deus, é tudo isso que eu vou colocar para Deus na hora que eu vou falar com Ele. E aí nada funciona. Porque nós somos seres indivisíveis. Aquilo que eu sou como pessoa é o que eu sou diante de Deus. Só que os homens, a gente consegue, por um período, criar uma máscara e viver uma coisa que não somos diante dos homens. Diante de Deus, não. Diante de Deus não tem máscara. Diante de Deus é o que eu sou e ponto final. Agora, um outro ponto, né? Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Essa é uma oração, digamos assim, é a base da oração. Isso. Nós precisamos fazer a base bem feita para que possamos fazer bem feito outras coisas. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia vai trazer oração de ação de graça, orações específicas, né? Oração de intercessão, né? Que diríamos uma oração de libertação. Então, a Bíblia vai trazer outros modelos de oração que é necessário, que é importante. Mas se eu não faço o básico, se eu não faço a base, como é que eu vou para uma oração específica de intercessão?
como é que eu vou para uma oração específica de agradecimento? Como eu vou para outras orações específicas? Se eu não faço bem a base. Se eu não tenho princípio, a torre cresce, mas cai. Então, a base, o princípio, ele é tudo. O princípio foi dado por Jesus. Ali é o princípio, ali é a base de uma oração, de falar com o Pai. Quando eu tenho isso bem embasado, a minha oração pode durar horas, porque ela vai ter um princípio, então ela vai me sustentar em Deus, porque ela está embasada corretamente. Sem essa base, eu posso cometer falhas, e aí ou eu não consigo orar por um bom tempo, ou eu oro errado, ou eu não sou respondido, ou Deus não me ouve, enfim, uma série de situações que tendem a acontecer. Né? Você pode inserir muita coisa nessa oração, porque ela é apenas um modelo, é apenas uma base, um princípio a ser seguido. Mas não pode quebrar princípios, né, Ivan? Então, quando eu faço ali a oração para o Senhor baseado nos princípios, qualquer outra oração que eu vá fazer, qualquer outra oração específica, eu vou seguir os mesmos princípios. Quando eu estou orando ao Senhor e eu estou colocando para o Senhor que seja feita a sua vontade, que seja feito da sua forma, que seja feito no seu tempo, para o bem maior, que seja isso o melhor. Senhor, me perdoa assim como eu perdoo. Então, porque eu já perdoei meu marido, eu já perdoei as pessoas envolvidas, eu tenho essa prática de perdão. Por isso, a todo tempo eu chego ao Senhor e falo, Senhor, me perdoa porque eu perdoei. Mostra as minhas falhas, não permita, me ajude a não ficar olhando para a falha dos outros. É uma oração de princípio. E aí a gente passa a orar pelas outras pessoas envolvidas, porque é uma pergunta que vem muito, né? Eu vou orar pela OM? Vai orar, porque você já não perdoou? Então você vai orar. Vou orar pela minha sogra que está fazendo um inferno falando mal de mim? Vai orar pela sua sogra. Pela aquela minha cunhada que fez e aconteceu, que está arrumando isso, que tá... Vai orar pela cunhada. Por que você vai orar? Porque você está na base. Quer ver outra coisa? Pastor, né? Esses dias eu ouvi, assim, eu não vou repetir para não dar ideia, mas eu ouvi assim, coisas terríveis em relação, eu vou fazer isso com aquele pastor sem vergonha que está apoiando o adultério, não sei o quê. Gente, fazer isso com o pastor se resume a vou orar pelo pastor. É isso, gente, é isso. Mas ele não sei, se afasta, não mantém contato. Orar pelo pastor é facinho. Vou explicar para vocês um processo do pastor. Seja qual for o nível do pastor, tá bom? Esse cara, ele em algum momento, até pela prerrogativa do que ele é ou diz ser, em algum momento ele abre a Bíblia. Porque ele sobe no púlpito, ele prega, ele em algum momento ele abre. Então é só falar para Deus, Deus, fala com ele. Mostra, se revela a ele. É só isso que precisa. Porque tem crente que não lê a Bíblia. Mas o pastor é quase impossível, porque ele tem que pregar. Então ele vai abrir, ainda que seja só para pregar. Mas, gente, ele abriu a palavra de Deus. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Até amanhã.